Cara, eu cheguei a lançar uns 2 produtinhos antes, não vendeu nada. Uhum, Aí depois que eu peguei o curso e comecei a aplicar, basicamente eu acertei no segundo ou terceiro produto. maneiro. E, cara, foi um acerto bom, assim, porque, tipo, eu peguei ali e refiz diferente do que eu estava fazendo. Então, foi uns 4 meses, até 4, 5 meses, até eu realmente começar a bater 6 dígitos de faturamento. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da Semana da Escala. Nos últimos 2 anos, eu comecei a ajudar empreendedores a realizarem o sonho de escalar a sua empresa de vendas online para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa, aplicando o método que desenvolvi com a minha experiência de anos nesse mercado e mais de 10 milhões de reais investidos direto e indiretamente em tráfego pago. Eu sou o Cadu, mais conhecido como Cadu Ads, e muita gente acha que o ADS depois de Cadu é porque eu trabalho com anúncios, mas não. Eu me chamo Carlos Eduardo Amaral da Silva e a galera sempre me chamou de Cadu, e o ADS vem de Amaral da Silva. Depois que eu explico isso, a galera costuma dizer que eu estou trabalhando com a coisa certa. Eu sou especialista em Facebook Ads e gestão de empresas de vendas online e esse ano estou completando 6 anos vivendo única e exclusivamente da minha empresa de vendas online. E esses resultados só estão sendo possíveis porque passei a pensar estrategicamente em escalar a minha empresa de vendas online da mesma forma que eu escalo as minhas campanhas de Facebook Ads. E é por esse motivo que eu digo uma frase que quem me conhece já sabe, mas quem ainda não ouviu é bom saber. Eu não escalo campanha, eu escalo empresa. Você foi muito assertivo quando você passou para a galera que a questão é tu não tem que escalar a campanha, tu não tem que escalar Facebook, tu tem que escalar a empresa. Então sim, você está no lugar certo porque será um evento com muito conteúdo mão na massa. Durante a Semana da Escala, eu vou te ajudar mostrando o caminho que você precisa percorrer de como escalar para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. E sinceramente, acredito que será um divisor de águas no seu e-commerce ou na sua operação de dropshipping. E se você ainda está ouvindo falar por aí que dropshipping é ilegal, eu já quero esclarecer aqui para você que não é ilegal. Ilegal é você não pagar os seus impostos, ilegal é você vender e não entregar o seu produto para o cliente. Então é só emitir a nota fiscal das suas vendas, entregar o produto para o seu cliente que você não vai ter nenhum tipo de problema. O drop é apenas um modelo de logística, um modelo de negócio com vendas de produtos, onde não existe investimento em estoque. Você anuncia os produtos na internet e o fornecedor envia direto para a casa do seu cliente. Foi com essa logística que minha aluna Mariela Scariotti construiu o seu e-commerce. O dropshipping não é só um negócio proibido que demora 3 meses para chegar. É bom para as pessoas verem que é um mundo de possibilidades. Eu vejo mais o meu negócio como um e-commerce e o dropshipping ser a Só questão entrega, de né? ter Só estoque. entrega. Só entrega, exatamente. Meu modelo de negócio basicamente é esse, sabe? Em resumo, drop é uma intermediação de negócio que pode ser facilmente comparada com uma agência de viagens, onde você fecha um pacote por um valor, paga e a agência faz as suas reservas e te entrega tudo pronto. Atualmente o Drop tem a menor barreira de entrada para se começar um negócio de vendas de produtos físicos online. E se você acha que o modelo de vendas online está falido, olha só essa notícia. Mais de 164 milhões de pedidos realizados e meus alunos e eu fazemos parte desse crescimento graças ao método Escala 3Ps. E não interessa se você está começando a escalar agora, como foi o caso do meu aluno Rafael Campos, que aprendeu comigo a escalar para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa e hoje já fatura 7 dígitos. Rafael, ele faz drop na gringa e também no Brasil. Eu comecei em novembro do ano passado, então vou fazer um ano agora mês que vem. Diria aí que menos de, sei lá, uns 11, 12 meses atrás, eu nunca poderia imaginar que hoje eu estaria conversando com você, que para mim, pô, é uma das maiores referências aí de marketing digital, que produz conteúdo sobre dropshipping. É tudo muito novo para mim ainda, e está acontecendo tudo muito rápido. Isso que é o mais interessante, porque há um ano atrás eu não sabia nem o que era dropshipping, então é só para você ter uma noção. E aí, falar sobre Facebook Ads, etc., também, assim, para mim era uma incógnita. Ou como foi o caso dos meus alunos da Rota Hub. Eles já tinham uma operação de dropshipping funcionando, mas não estavam conseguindo escalar para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. E depois de aplicar o meu método, eles triplicaram esse valor.
a gente tinha faturado algo em torno assim, de uns 300 mil de dashboard, entendeu? Até aquele momento. Aí surgiu uma coisa chamada escala 3Ps, porque isso aí realmente transformou o nosso negócio, assim, porque surgiram várias coisas que a gente começou, caraca, a gente precisa fazer isso, caraca, a gente precisa fazer isso, caraca, isso aqui é muito importante, a gente precisa fazer isso. E que a gente foi modelando o nosso negócio. Daquele momento em diante, até o final do ano, cara, veio 980 mil. Então, tipo assim, uma escala 3Ps triplicou o nosso faturamento, quase quadruplicou de dashboard. Esse é o único método que realmente vai te ajudar a escalar para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa, elevando a tua empresa de vendas online para outro nível de resultado. E olha que esse resultado vai só aumentando, como é o caso do meu aluno Matheus Joaquim Bar. Ele não sabia nada de dropshipping, mas depois de aplicar o método, ele teve uma transformação absurda nos resultados. A gente conversou sobre isso, cara. Eu não sabia merda nenhuma de dropshipping. A gente não sabia merda nenhuma. Mais que meu sócio tinha uma experiência, mas a falta de conhecimento dele em escalar uma empresa fez ele não quebrar essa barreira, sabe? Subir os dígitos dele. A gente simplesmente aplicou a escala e, cara, em 17 dias a gente fez 100K, sabe? Para muita gente isso é surreal, sabe? Tem gente aí anos no mercado que não faz 100K por mês. Sim. E o resultado é consistente, só tá aumentando, na verdade. Não tá... E não é só isso, você vai economizar muito dinheiro e muito tempo, que na minha opinião é o seu ativo mais valioso. Se liga nesse depoimento do meu aluno Marcos Felipe. É questão de tempo. Estou com 10 produtos na esteira, seguindo aquele processo desde o garimpo até o tráfego. Meus dias melhoraram muito com essa organização. Antes eu fazia e não saía do lugar. Agora sinto que estou avançando. Minhas 24 horas está até durando mais agora. Antes eu ia fazendo tudo ao mesmo tempo, chegava a 21 horas, parecia que não saía nada. Esse método já transformou a vida de alunos que até moram em outras partes do mundo. Meu nome é Hadi Nassar, eu tenho 20 anos hoje em dia. Eu moro na Austrália, em Sydney, e eu estou morando aqui faz 2 anos já. E assim como ajudou a todos esses alunos que eu acabei de te mostrar, também vai ajudar você. E eu sei que tudo isso pode parecer duvidoso ou quase impossível de se acreditar. E você pode até pensar que eu estou exagerando. Escalar para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa? Ah, Cadu, então você está dizendo que se eu aplicar o teu método, ele vai me ajudar ensinando o caminho de como escalar para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa, podendo vender de tudo? Acredite, é exatamente essa transformação que está acontecendo na vida de vários dos meus alunos. Dá só uma olhada. Eu cheguei a bater 100K em 2 dias, coisa que eu nunca me imaginava fazendo. Então, foi insano demais. Esse mês de julho, fechei o mês com 4 produtos vendendo. E chegou no dia 26, 27, a gente estava vendo seriado aqui de noite. Eu abri o Mercado Pago, 10 horas da noite, estava lá 1 milhão e 2, 3 mil mais ou menos faturados. No Mercado Pago eu mostrei para minha esposa, ela até se emocionou na hora, mas aí ela não sabia que era 1 milhão em 3 meses. Ela estava achando que era 1 milhão em 1 ano. Eu falei, não, eu fiz esse 1 milhão do dia 1º de maio até o dia aqui, 26, 27 de julho. Meu primeiro produto até hoje. Maneiro. Acabei de bater 7 dígitos nele. Em 2020 até hoje, eu consegui múltiplos 6 dígitos. E aí, cara, junho veio os 6 dígitos, julho foi um pouco mais fraco, mas também a gente manteve a consistência dos 6 dígitos. E agosto, cara, contra tudo e todos, né, que a gente sabe que é um mês sazonal, que geralmente é ruim no e-commerce geral, no varejo, enfim, é um mês atípico, né? A gente quase meio que dobrou os 6 dígitos que a gente já estava fazendo, entendeu? É 7 dígitos, né, Cadu? Naquele mês, né, no mês de agosto eu tinha feito 200K de faturamento e 50 de lucro. E você, mas o que você fez com o dinheiro? Falei, cara, tá guardado, esperando. E isso ajudou agora. São resultados realmente incríveis, não é verdade? E esses são apenas alguns depoimentos de alunos que colocaram o método em prática e aceitaram fazer parte do CaduCast, um programa que eu gravo com meus alunos de mais resultados e posto no meu canal do YouTube. A minha equipe vai deixar aqui embaixo o link para você acessar toda a playlist. Lá tem mais de 37 alunos contando suas histórias de vida e transformação após aprenderem a como faturar 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. Vale a pena assistir. Mas antes de começar o conteúdo, deixa eu te contar um pouco de onde eu vim. Eu sou um pouco como você. Eu queria empreender e transformar a vida da minha família e vi essa oportunidade no mercado de vendas online. Há mais ou menos 6 anos atrás eu morava com meu pai e a filosofia de vida dele era:
Quer alguma coisa? Vai trabalhar. Ele tinha uma oficina mecânica onde eu acabei trabalhando por um tempo de ajudante, só que eu não gostava. Eu nem queria ficar trabalhando numa oficina mecânica, mas também eu não queria fazer faculdade, porque eu queria aprender e executar. E a faculdade não me proporcionava isso. Acabei me interessando por contabilidade e me formei em técnico dessa área, onde eu conheci um advogado que estava abrindo um escritório de contabilidade. Ele me chamou para trabalhar com ele e essa foi a minha primeira experiência com o empreendedorismo. Eu trabalhava no administrativo e como a empresa estava começando, eu acompanhei todo o processo de crescimento e tinha muita liberdade de testar e aprender coisas ali dentro, mas nada relacionado ao marketing digital ainda. Então, quando eu comecei a estudar sobre empresas, conheci Flávio Augusto, Geraldo Rufino e fui impactado pelo Conrado Adolfo e Érico Rocha. E graças a eles descobri o marketing digital e o mercado de afiliados. Eu fiquei louco com tudo que eu estava vendo. Um monte de gente ganhando muito dinheiro, trabalhando de casa com a internet e decidi que era isso que eu ia fazer. Foi nesse emprego que eu descobri que queria ter uma empresa e que esse seria o meu mundo. E como não dava para ganhar mais, eu passei a gastar menos. Eu ganhava uns R$400 de passagem e alimentação, então comecei a ir e voltar a pé de casa para o trabalho todos os dias, saindo de casa 2 horas mais cedo e chegando em casa 2 horas mais tarde. Juntei uma grana e em outubro de 2015 eu pedi demissão. Entrei no mercado de afiliados e comecei a estudar 24 horas por dia. E quando eu entrei no mercado de afiliados, eu descobri a escalabilidade da internet e fiquei maluco, porque isso é extraordinário. Não existe nada igual. Eu comecei no mercado de afiliados através do curso Afiliados do Conrado Adolfo. E nesse curso, eu ajudava muitas pessoas dentro do grupo de alunos e comecei a perceber os altos e baixos e as particularidades da jornada do empreendedorismo. Isso estava acontecendo porque eu já tinha o conhecimento, eu entendia os conceitos de como esse negócio funcionava, eu ainda não tinha muita grana para investir no negócio. Eu já tinha uma operação, rodava um pouquinho e depois parava, porque naquela época a Hotmart demorava 30 dias para liberar o dinheiro, coisa que hoje no dropship a gente não tem tanto problema, porque o Mercado Pago e outras plataformas liberam na hora. Então, como eu não tinha muita grana para investir, eu me oferecia para ajudar quem tinha. E viver essa experiência passou a ser a minha vida. E de tanto ajudar as pessoas no grupo do Afiliado Zen, do curso do Conrado Adolfo, um cara me chamou para fazer uma parceria. Ele tinha grana para investir e eu tinha o conhecimento. Abrimos juntos a empresa, começamos a escalar e no final do primeiro mês, como afiliados, em janeiro de 2016, nós batemos 6 dígitos, ou seja, fizemos R$100 mil de faturamento no mercado de afiliados. Eu fiquei maluco. E aí, o que aconteceu? O que acontece com todo mundo quase no dropshipping? Eu me acomodei, porque nessa época eu tinha o que a maioria dos dropshippers tem, um produto campeão, onde você está simplesmente só gastando dinheiro na sua conta de anúncio do Facebook, você olha o celular, sua conta tá marcando que o dinheiro está entrando, que a venda está acontecendo, você simplesmente não trabalha mais, não planeja mais, não constrói mais nenhum processo, não faz teste com outros produtos, não aplica e não executa mais nada. Faz o mínimo necessário, fica dependendo de sorte, esperando que aquele produto e aquelas vendas vão durar para sempre. Não vai, mas não vai mesmo. Era exatamente assim que eu pensava e acreditava. E é exatamente assim que a maioria dos dropshippers pensa e acredita. E é o que a maioria das pessoas que estão nesse mercado de vendas online acredita. E é o que a gente descobre depois de uns meses que não é verdade. Comigo, demorou 3 meses para acontecer, porque em abril de 2016 eu tomei o primeiro bloqueio do Facebook. Hoje, você está aqui tendo a oportunidade de aprender sobre contingência comigo. Se você trabalha só no Facebook, tem que ter contingência em triplo. Então, nenhum curso ensina contingência melhor que o do Cadu. E se nos dias de hoje tem poucos conteúdos explicando sobre contingência, imagina naquela época, onde não existia nenhum conteúdo sobre contingência. A gente ficou 2 meses batendo cabeça, tentando voltar, pegando conta de amigo, da irmã, do tio, da mãe, e nada dava certo. Até que a gente conseguiu se estruturar e voltamos a vender. Mas foi exatamente aqui que eu tomei a primeira porrada, porque eu descobri que não adianta ter uma operação funcionando se você não tem um bom alicerce por trás em termos de contingência, estruturação de processo, estruturação de controles e de uma estruturação de empresa. Porque se você só tivesse um produto vencedor e só escalasse esse produto, era o mesmo que não ter nada. Porque na primeira porrada o Facebook quebra a sua perna e sua operação já era. Um tempo depois eu voltei a vender, mas ainda não tinha noção de como funcionava a estrutura por trás da operação. Eu ainda tinha simplesmente uma operação, uma campanha e um produto que juntos davam dinheiro. Eu continuei como afiliado até outubro de 2016 e foi nessa época que eu recebi uma nova proposta de parceria, só que agora da empresa que a gente era afiliado, para trabalhar com eles através da gestão de tráfego. Eu não pensei 2 vezes porque eu sabia que ali dentro eu teria grandes oportunidades de escalar
escalar mais ainda o meu conhecimento e expandir o meu background, porque eu estaria participando de uma nova operação que estava iniciando. E foi exatamente o que aconteceu. Minha mente expandiu. Nessa empresa, a gente tinha comissão de produtor do produto, então a gente podia investir muito mais em tráfego. Eu fiquei nessa empresa de 2016 até 2018 na gestão de tráfego, trabalhando na coprodução, o que me ajudou a aprender muito sobre escala, e foi durante esse tempo de execução que eu me tornei especialista em Facebook Ads. E quando eu falo para vocês que eu investi mais de 10 milhões de reais em tráfego, foi exatamente nesse período, porque de 2016 a 2018, aproximadamente um período de 2 anos, a gente levou a empresa de um faturamento de 6 dígitos para um faturamento de 50 milhões de reais. E aqui eu tive a oportunidade de aprender os conceitos dos recursos chaves, e que todos eles funcionando dentro de um modelo de vendas online também vão gerar resultados, o que me deu um know-how gigantesco. E nessa época fui surpreendido, porque eu fui escolhido e ganhei o prêmio de melhor profissional de Facebook Ads do Brasil, o que me deixou muito feliz e orgulhoso. Bom, a partir daí eu já tinha aprendido o business e adquirido a mentalidade de escalar empresa. Mas, por várias razões, eu acabei saindo dessa empresa e decidi, sem parcerias, iniciar a minha própria empresa. Foi quando veio a Amaral Mídia, que é minha empresa atual. E desde setembro de 2018, a gente vem escalando a empresa e alcançando um faturamento de múltiplos 7 dígitos de forma consistente e lucrativa. Com a minha trajetória de empreendedor empresário e com tudo que venho aprendendo desde que comecei no mercado digital em 2015, com os bloqueios do Facebook Ads, com o modelo de logística de dropshipping e por conta do mercado digital ser volátil, eu aprendi que uma empresa escalável e sustentável deve ser construída tendo como fundamento os 3 pilares da escala, que são pessoas, produtos e processos. E assim eu foquei minha mentalidade, os meus conceitos e as estratégias da minha empresa, e o resultado de escalar para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa veio, continua vindo e só está aumentando. Então, a Amaral Mídia, quando foi fundada, eu montei uma estrutura bem robusta, capaz de aguentar a escala, um verdadeiro protótipo para funcionar como um reloginho, porque eu não queria que ela fosse só um modelo de venda de afiliados, um modelo de venda de dropshipping ou um modelo de vendas de infoproduto. Desde sempre eu construí uma empresa bem robusta para funcionar como uma empresa de vendas e que estivesse preparada e apta para vender de tudo. Tudo mesmo, independente do modelo de vendas online. A gente tem processos bem definidos e controle bem definidos, um método para uma estrutura para escalar para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. Tanto que a gente foi uma das primeiras pessoas de dropshipping a falar para você ter contingência. Quando o Facebook bloqueou minha conta dessa vez, e eu não tinha contingência, não tinha nada, eu perdi simplesmente tudo. Eu perdi meu Pix, eu perdi meus públicos, tudo que eu tinha montado até então, eu já não tinha mais nada para usar na época. E aí foi assim, apareceu igual uma mágica, nesse mesmo dia, uma coisa foi assim, impressionante. Eu entrei no Facebook para ver alguma coisa em cima disso e apareceu o seu anúncio lá falando sobre contingência. E na época você estava fazendo a semana da escala. Hoje tem N outras pessoas de dropshipping falando sobre contingência. Isso está acontecendo porque, graças aos meus conteúdos, agora todo mundo sabe que o processo de contingência é essencial se você quiser elevar a sua escala para os 7 dígitos. Porque você faz 6 dígitos uma vez, é ok, mas o negócio é você escalar para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa, que é o que a gente propõe. E para isso você precisa de processos. A contingência é um desses processos. A esteira de produtos é um desses processos. O processo de teste de produto e teste de criativo também são 2 desses processos. Existem processos na operação que não podem ser negligenciados e a maioria das pessoas não tem isso documentado, bem desenhado e não tem essa visão. E quando eu entrei no mercado de dropshipping, eu já planejava a escala e escalava o planejamento. Eu já pensava em otimizar e escalar a minha empresa da mesma forma que eu pensava em otimizar e escalar uma campanha de Facebook Ads. Eu já entendia os fundamentos desse modelo de negócio. Eu já entendia que tinha sempre que ter um produto rodando. Entendia que tinha que ter um produto no gatilho para poder rodar. Eu já entendia que tinha que ter bons anúncios no gatilho para poder rodar. Eu já entendia que a minha contingência não podia falhar. Então eu construí uma contingência bem robusta. Eu sabia que prestar um bom atendimento para o cliente era um grande ponto de alavancagem para o meu negócio. Eu fui atrás de encontrar e negociar com um bom fornecedor. Já sabia que pagar os impostos certinho fazia parte da ética do meu negócio. Resumindo, quando eu construí todos os processos e controles necessários, eu não deixava a peteca cair. Então, sim, cara,
eu tinha um método que era necessário para ter uma empresa de dropshipping escalável. Eu já entendi a diferença entre um produto lucrativo e um produto vencedor, então foi muito mais rápido escalar para os 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. E quando eu comecei a gerar conteúdos para o meu canal sobre Facebook Ads Dropshipping, já falando sobre essas coisas, as pessoas ficaram: nossa, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso que você está falando. Como que eu faço isso na minha operação? Como que eu posso aplicar isso que você está falando para melhorar os meus resultados? Então, quando a gente começou a ensinar e apresentar a estrutura necessária para ter uma empresa de dropshipping escalável e como essa estrutura era sólida aplicando no método Escala 3Ps, muita gente começou a pedir pra gente: Cadu, você faz mentoria? Cadu, faz consultoria? Cadu, você tem curso? Cadu, você tem um método? Cadu, você dá palestra? Cadu, me ensina isso aí, por favor. Cadu, eu consigo ter uma operação segura com esse método? Lá em meados de 2019, eu até fiz algumas mentorias, dei várias palestras mostrando, ensinando como e explicando alguns passos, e isso deixava as pessoas malucas. As pessoas me paravam nos corredores dos eventos, mandavam direct, me paravam em lojas e até no shopping já me pararam, porque elas começaram a aplicar o que eu ensinava e começaram a ver resultados tendo suas vidas transformadas. Agora, eu estou aqui dividindo esse conhecimento com você, porque eu pensei, a gente está aqui, está conseguindo ótimos resultados, a gente tem resultados porque nós temos uma empresa estruturada, uma operação que funciona com pessoas, produtos e processos muito bem definidos, muito bem desenhados. E depois de ajudar centenas de pessoas a ver suas vidas transformadas, eu percebi que com o conhecimento que acumulei e que coloquei dentro do meu método, eu podia tirar o mercado do amadorismo, ajudando milhares de empreendedores a escalar para os 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. Eu sei que é a sua vontade também criar um exército de empresários aí que tenha protagonismo no mercado daqui a 5, 10 anos, quando a gente vai ter um outro tipo de configuração. Então hoje você está tendo a oportunidade de aprender comigo e eu vou mostrar nesse episódio que existem erros fatais que te afastam da escala e que se você deixar que esses erros te parem, as chances são que você nunca chegue a escalar para os 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. Eu não quero que isso aconteça com você e nem que você faça parte dessa estatística. Eu quero te ajudar, eu posso te ajudar com o meu conhecimento e eu vou te ajudar, mas antes nós precisamos ir para a tela do meu computador. Bom, rapaziada, vamos mandar bala no conteúdo e falar os erros fatais que te afastam da escala. Primeiro de tudo, vocês já ouviram essa frase hoje: eu não escalo campanhas, eu escalo empresas. E o que eu quero dizer com isso? Geralmente o foco das pessoas inicialmente é apenas começar a vender um produto e já começar a escalar. E a maioria das vezes essa escala é sem estrutura. E eu entendo que no início você precisa sim focar em gerar caixa rápido e escalar rápido é o caminho para isso. Porém, essa escala rápida começa a gerar uma série de problemas operacionais, como por exemplo, atendimento ao cliente, contato com o fornecedor, controle de logística, produção de criativos e etc. E as pessoas, quando estão tendo resultados, tendem a focar apenas nas coisas que dão dinheiro. E isso está certo, porém na maioria das vezes você deixa a peteca cair de um lado para dar atenção para o outro. E isso já é um erro que te afasta da escala. Eu aprendi que na nossa empresa a gente tem 4 tipos de atividade que a gente faz diariamente. E não importa o nível que você está, você faz essas atividades em algum momento. Eu faço, você faz, várias pessoas fazem. O lance, e para você poder parar de cometer esse erro, é entender naquela hora: caramba, eu estou fazendo isso aqui, preciso parar de fazer isso imediatamente e passar a fazer a atividade certa que eu deveria estar fazendo nesse momento. E eu vou explicar agora um pouco sobre quais são essas atividades, né? A primeira atividade são atividades de 0 valor para o negócio. Essas atividades são ficar em algum grupo do WhatsApp de bobeira durante o dia, assistir um vídeo aleatório no YouTube, no Facebook, etc. Ficar rolando o feed do Instagram, ficar rolando stories, ficar rolando TikTok. São atividades que a gente faz no dia a dia da empresa e que não geram valor nenhum para o nosso negócio. Então, no momento que a gente percebe que está executando essas atividades, a gente tem que parar e voltar para a atividade certa, para a gente não ficar cometendo esse erro que afasta a gente da escala. O segundo tipo de atividade são atividades de baixo valor financeiro para o negócio. Essas atividades são atendimento ao cliente, controle financeiro, produção de relatórios, contingência,
etc, tá? São atividades importantes, mas muito operacionais e que não geram impacto financeiro imediato para o negócio. Essas atividades são geralmente as atividades que você consegue pegar e delegar primeiro, que é muito fácil, muito intuitivo pegar e delegar. É muito fácil pegar e delegar um suporte. Se você está escalando e ainda não fez a delegação dessas atividades, isso é um erro que está te afastando de ter a consistência na sua escala. Depois a gente tem um terceiro nível de atividade, que são atividades de alto valor financeiro para o negócio. Essas atividades são criação de criativos, criação de campanha de tráfego, criação de copy, mineração de produtos e etc. São atividades importantes e estratégicas que geram impacto financeiro imediato para o negócio. Geralmente, a maioria dos empresários focam nessas atividades, porque eles pensam, bom, isso aqui é o que me traz dinheiro, é isso aqui que eu devo pegar e tá fazendo sempre. E isso é um erro que te afasta da escala com consistência e lucratividade. E eu vou explicar por que quando você passar a entender o quarto tipo de atividade que a gente tem que fazer na nossa empresa, que são atividades de alto valor agregado para o negócio. Essas atividades são criação de processo operacional padrão da empresa, criação de modelos de controle da empresa, treinamento dos colaboradores, organograma da empresa, cultura da empresa e etc, tá? São atividades que geram valor para o seu negócio de maneira constante e perpétua, que você faz uma vez e elas vão continuar gerando valor por muito tempo. Não é como subir uma campanha ou testar um criativo que você toda semana tem que fazer aquilo e é como se o seu trabalho pegasse e começasse do zero. Se você pegar e criar o processo que na sua empresa se testa criativo, a partir do momento que você puder delegar isso para uma outra pessoa, o processo vai continuar o mesmo, só que o trabalho da pessoa repetitivo, que gera impacto financeiro de toda semana pegar e testar um criativo, ela que vai pegar e executar e você vai ter se livrando, tá, dessa demanda. E isso é um grande acerto que vai te ajudar a alcançar a escala com consistência e lucratividade mais rápido. Então não fazer isso é um erro e geralmente as pessoas simplesmente focam em fazer, que é um grande problema, tá? E aí, cara, a maioria das pessoas, geralmente elas faturam mais do que a estrutura delas aguenta, tá? E essa é a realidade de 80 a 90% das pessoas no nosso mercado. Se eu perguntar o principal problema de vocês aqui hoje, vocês vão me falar no comentário, eu tenho certeza que muitos vão mencionar a inconsistência nos resultados. Um mês vai bem, outro mês vai mal, uma campanha vai bem, um dia e no outro dia não vai bem. E essa inconsistência nos resultados, na maioria das vezes, é devido à falta de estrutura para manter um faturamento consistente e lucrativo. Geralmente, você, quando acerta, por exemplo, uma campanha, ao invés de você deixar ela consistente, você já quer pegar e escalar, e você já para de testar criativos, para de pegar e testar públicos, para de melhorar a sua página. Por quê? Porque você não tem estrutura e, em vez de pensar em manter aquele faturamento, preparar uma estrutura para aquilo, você deixa a peteca cair porque quer pegar e focar em outra coisa. Então, isso é um erro muito grave que te afasta da escala com consistência e lucratividade. E aí, as pessoas atribuem essa inconsistência a fatores externos, ao Facebook e a tudo, menos a estrutura que ela tem. Porque elas nem sabem desse ponto cego, porque ela foi ensinada que o caminho é encontrar um produto lucrativo numa ferramenta de espionagem, copiar e colar, tá, a estrutura do produto e o criativo, colocar para rodar no Facebook Ads e o que funcionar, você pega e investe mais dinheiro. E isso é ótimo para começar e gerar o primeiro resultado apenas, tá? Só que é muito improvável que você vá alcançar consistência e lucratividade no seu faturamento dessa forma. Essa não é um modelo sustentável a longo prazo. E após você começar a gerar os seus primeiros resultados e também a entender quais são as principais atividades da sua empresa, você deve virar o seu foco completamente para manter a consistência no seu faturamento e a lucratividade, ao invés de focar em faturar mais. E todos focam em faturar mais, o que faz com que a sua estrutura não aguente aquele faturamento e você entre num ciclo vicioso de falta de consistência e lucratividade. Então isso é um erro muito grande que te afasta da escala com consistência e lucratividade. Ao invés de você pensar em pegar e faturar mais, você deve pensar em fazer qual a estrutura que eu preciso para manter esse faturamento e lucratividade o máximo de tempo possível. Mantive, estamos
constante, tamo lucrativo, agora o que a gente precisa fazer para ir ao próximo nível? Mas, geralmente, a única coisa que você quer pegar é tacar dinheiro ali no Facebook, na campanha e ver o que vai acontecer. E a maioria das vezes isso é um erro que te afasta da escala com consistência e lucratividade, tá? E aí, vem a grande pergunta: como faturar 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa? Então, vamos responder essa pergunta. O primeiro ponto é imaginar como deveria ser a sua estrutura ideal para atingir o nível de faturamento que você quer de forma consistente e lucrativa, para que você consiga executar isso sem que você deixe a peteca cair por desviar o foco das principais atividades. E aqui eu tô dando um exemplo dos 6 dígitos, mas cara, se o seu momento é de fazer 4 dígitos consistente, foque nisso. Se o seu momento é fazer 5 dígitos consistente, foque nisso, tá? Então, depois, o segundo ponto é definir os macroprocessos dessa estrutura ideal para que cada área saiba do que é responsável e como os setores se integram entre si. E o terceiro ponto é definir os microprocessos, tá? Para que sejam executados de maneira rotineira e estruturada, e não falte recursos para manter o faturamento de forma consistente e lucrativa. Essas questões de macroprocesso e microprocesso eu vou explicar aqui ao decorrer dessa aula e você vai entender muito bem o que isso quer dizer. Beleza, Cadu? Esses 3 pontos estão bem teóricos, né? Como que a gente pode pegar e aplicar isso na prática? Tranquilo, vamos lá, vamos para a prática? Então, o que é a estrutura ideal de acordo com a minha visão, de acordo com a minha experiência, de acordo com a minha aplicação, né? Para que você esteja aqui igual essa imagem, no topo da pirâmide aqui, só se equilibrando, só fazendo tudo acontecer, sem que você tenha que ficar aí se matando de trabalhar e esgotado, tá? A estrutura ideal começa com o entendimento do organograma da sua empresa, na minha opinião. E para quem não sabe, né, o que é o organograma, basicamente é uma representação visual da estrutura organizacional de uma empresa. Ou seja, o organograma serve para descrever como a empresa se organiza internamente a nível de cargos e departamentos. E a partir do organograma você define os macro e a partir dos macroprocessos você define os microprocessos. Agora, uma analogia bem bacana para você sobre o que é ali no caso o organograma: você já viu uma casa ser construída sem uma planta? Sem ali uma visualização, sem um desenho de como a casa vai estar pronta quando ela estiver pronta de fato? Eu acredito que você nunca viu isso, né? E se você nunca viu isso, como que você quer pegar e construir a sua empresa? Como que você quer pegar e ter consistência? Como que você quer pegar e quer ter lucratividade na sua operação se você nem sabe como ela vai ser quando ela estiver pronta? Você simplesmente sai pegando e fazendo as coisas, e você tem sempre que pegar, e é como se você fizesse sempre um puxadinho. Já viu aquelas casas que não tem estrutura e tem sempre um puxadinho para o lado, um puxadinho para cima, etc? É justamente isso, porque ela não foi planejada para a maneira como ela estivesse pronta, ela só foi simplesmente acontecendo. E cara, se você tratar a sua empresa como simplesmente estivesse acontecendo, o seu resultado vai ser simplesmente o que acontecer. E não é isso que eu quero pegar e te mostrar aqui. Eu quero te mostrar como faturar 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. Esse é um grande erro que te afasta da escala, porque você não sabe aonde você quer chegar e qual estrutura você quer pegar e quer construir. Você está simplesmente pegando e fazendo. E isso não vai te levar a lugar nenhum, beleza? E aí, cara, sobre a gente pegar e desmembrar o organograma, eu vejo o organograma da seguinte forma, tá? Pensa ele numa estrutura de baixo para cima. Aqui no slide ele está desenhado lateralmente, mas é simplesmente para poder caber aqui na representação gráfica. Então, no primeiro ponto, nós temos aqui o conselho, tá? E o que eu vislumbro como o conselho? O conselho, cara, é se você tem sócio, se você não tem sócio, se você tem investidor, não tem investidor, se você tem mentores ou não mentores. Geralmente ali é um grupo, uma cúpula de pessoas, tá? Que tomam decisão baseado no rumo, na estratégia, nas coisas que a empresa vai poder seguir. Abaixo delas a gente tem a figura do principal pessoa responsável pela operação pegar e acontecer, que pode ser você, pode ser seu sócio, etc., que é o CEO, tá? E o CEO é responsável por pegar e definir, né, a cultura da empresa, definir a missão, visão, os valores da empresa, onde ela quer chegar, responsável por pegar e pensar no crescimento dela, responsável por pegar e definir, né, os processos operacionais padrão, responsável por pegar e acompanhar os líderes, passar a visão para eles. O CEO tem um papel muito importante a nível de estratégico, que você provavelmente está ocupando essa função. Depois a gente tem ali 4 principais áreas que eu acredito que estão diretamente ligadas às áreas
da gestão do negócio, as áreas do CEO, que é o financeiro, o recursos humanos, o administrativo e as operações. E eu vou desmembrar um pouco de cada uma dessas áreas para você entender aquela questão que eu mencionei dos macroprocessos e microprocessos, beleza? Por mais que você não faça nada disso aqui hoje, é importante, como eu falei, entender que isso aqui é um mapa para quando a sua empresa estiver pronta, para ela poder ter a consistência e a lucratividade, é importante você entender o que é que vai ser necessário ter quando você for chegar lá. E aos poucos, conforme você for escalando, conforme as coisas forem dando certo para você, você vai construindo essa estrutura, você vai construindo essa operação e aí os seus resultados vão chegar com certeza. Então, aqui no financeiro, tá? A gente tem ali o grande departamento e perceba que aqui eu não estou colocando pessoas, tá? Nada disso aqui é referente a pessoas. Pode ser você que está fazendo tudo isso aqui. É importante só você entender que existem essas divisões de tarefas e existem essas divisões ali de execuções a serem feitas. Então, no financeiro, eu acredito que a gente tem 4 principais macroprocessos. E o que são esses macroprocessos? Opa! E o que são... Passei aqui o slide errado. Beleza, voltou. E o que são esses macroprocessos? Primeiro é o contas a pagar, depois é o contas a receber, depois é o faturamento, depois é a controladoria, tá? Então, do macroprocesso, que é o contas a pagar, que é uma coisa que acontece naturalmente, a gente tem um microprocesso, que é como pegar e fazer aquilo. Então, dentro do contas a pagar, a gente tem o controle de despesas, a gente tem a conciliação de despesas. Dentro do contas a receber, a gente tem o controle das receitas, a conciliação das receitas. Dentro do faturamento, a gente tem o controle das notas fiscais e a conciliação das notas fiscais. Dentro da controladoria, a gente tem o controle dos orçamentos, né, e a criação dos orçamentos. Tudo isso aqui são coisas importantes que talvez hoje você pegue e não faça, mas se você acha que você não vai precisar ter isso aqui faturando 6 dígitos por mês ou 7 de forma consistente e lucrativa, você está muito enganado. Então, se esse é o seu objetivo, você já tem que pensar, bom, quando eu chegar lá, eu vou ter isso aqui, e isso aqui eu vou organizar de qual maneira? Quais são as coisas necessárias? Bom, estou te mostrando aí na tela as coisas necessárias para você poder ter isso aí dentro da sua operação. Depois a gente tem os recursos humanos, porque pessoas são essenciais para você ter uma escala desse nível que eu estou falando. E aí dentro dos recursos humanos eu considero que a gente tem 4 grandes macroprocessos, que é o recrutamento e seleção, que é o onboarding, que é o desenvolvimento de talentos e que é a avaliação de desempenho, tá? Então, dentro do macroprocesso recrutamento e seleção, a gente tem um microprocesso que é o recrutamento de novos colaboradores. E aí, seu trabalho como nível 4 de atividades, como CEO da empresa, por exemplo, é como a gente faz nosso processo de contratação de funcionários. Quais são as etapas principais, aonde a gente posta as vagas, etc. Que seja você que faça, que seja outra pessoa que faça. Mas isso é uma coisa que você vai demandar e vai precisar no futuro. E não adianta você querer pegar e chamar o seu amigo da escola, seu amigo da esquina, o seu primo, etc. para poder pegar e trabalhar junto com você. Isso não funciona se for feito da maneira errada. E muita gente faz isso. Então isso é um grande erro que te afasta dos 6 em 30 sem estoque com consistência e lucratividade. Então você tem que parar de cometer isso agora, para conseguir alcançar a escala com consistência e lucratividade. Depois a gente tem o onboard, que é a apresentação, né, da empresa para os colaboradores. Então a gente tem aqui o macroprocesso do onboard e o microprocesso de apresentar a empresa aos novos colaboradores. Depois a gente tem o macroprocesso do desenvolvimento de talentos e o microprocesso de desenvolver as competências técnicas e comportamentais dos colaboradores. O treinamento está onde, quem é responsável, etc. Depois a gente tem a avaliação de desempenho. Então, como que a gente avalia o desempenho dos nossos colaboradores? Se tá bom, se não tá bom. Aqui tem a avaliação de desempenho dos colaboradores. Essas áreas em cima da gestão, você pode falar, pô, Cadu, mas eu nunca vou pegar e vou chegar nisso daí. Eu considero que essas áreas, por exemplo, RH, financeiro, administrativo, etc., elas são áreas para a pessoa que está indo de 5 a 7 colaboradores, para ela conseguir pegar e crescer mais, ela precisa ter essas áreas. Mas se o seu objetivo é chegar lá, como eu acabei de falar, isso aqui é um mapa. É o mapa, é a planta, é a visão da onde você quer pegar e chegar com a tua empresa. Então você precisa ter essas noções, esses conhecimentos, tá? E quem não tem isso está cometendo um grande erro e por isso que não chega no 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. É um erro que te afasta da escala. Depois a gente tem aqui o administrativo, e eu considero que tem aqui o macroprocesso do jurídico, então comunicação com o jurídico a respeito dos processos, envio de documentos para o jurídico a respeito dos processos. A gente tem a contabilidade, que é comunicação com a contabilidade a respeito das receitas e despesas, que é envio de documentos para a contabilidade a respeito das receitas e das despesas. Depois departamento pessoal, comunicação com a contabilidade a respeito dos colaboradores, envio de documentos para a contabilidade a respeito dos colaboradores. A gente continua aqui no administrativo ainda, na questão da organização dos documentos, na questão da organização das ferramentas, organização dos cursos, organização dos equipamentos. Então, tudo isso são coisas que
Ao longo que a sua empresa vai evoluindo, vai começar a existir essas demandas e você não estiver preparado para quando essa demanda pegar e ter, vai ser aquela sensação de ter que trocar o pneu com o carro andando. E isso não é bom. Muita gente pega e fala que primeiro eles preferem crescer para depois contratar, porque eles têm a ilusão de que a pessoa nova que vai chegar já vai aguentar pegar e ter aquela demanda em cima, e isso não vai acontecer. Eu sou o cara que prefiro contratar para depois crescer. Eu contrato para crescer. Por que eu faço isso? Porque eu tenho um planejamento de crescimento, eu trago uma pessoa para o meu time que vai suprir a demanda que a gente vai ter quando a gente crescer, e naturalmente, no crescimento, no treinamento, a pessoa já vai pegando a parada. O problema de quem pega e contrata porque cresceu é porque você está no caos da escala do crescimento e você bota uma pessoa iniciante ali e você quer que a pessoa pegue e dê conta daquilo tudo. E cara, é muito difícil isso aí pegar e acontecer. Então você fazendo isso, né, é um grande erro que te afasta da escala com consistência e lucratividade. Depois dentro ali também a gente tem o departamento do Business Intelligence, né? O macroprocesso do Business Intelligence e o microprocesso aqui do monitoramento dos dados do negócio. Quem é que tem faturamento, lucro, margem de contribuição, custo com fornecedor, imposto, etc. Quem que levanta esses dados, né? O Business Intelligence, né? Coleta de dados do negócio, organização de dados do negócio, análise de dados do negócio e compartilhamento de dados do negócio. Depois a gente tem ali a questão das operações, que aí já pode ser uma área que é mais comum para vocês, né? Que é a área onde de fato as coisas pegam e acontecem, tá? Então dentro da operação eu considero que a gente tem 5 grandes áreas, que é o desenvolvimento, o branding, a performance, o produto e o atendimento. E eu vou destrinchar cada uma dessas áreas com vocês agora. Em relação ao desenvolvimento, o que eu quero dizer com desenvolvimento? É tudo que você precisa de infraestrutura para a sua empresa, para o seu negócio pegar e acontecer. Então ele vai cuidar do armazenamento do arquivo, seus arquivos no Drive, ele vai cuidar do web designer, que é colocar o seu site, colocar a sua estrutura de vendas no ar, fazer as conexões que precisa com o checkout, etc. Ele vai cuidar das ferramentas, que é pegar e fazer integração com o aplicativo tal, com o checkout tal, com o gateway tal. Ele vai cuidar da sua plataforma de pedidos, plataforma de pagamento, tudo isso está dentro dessa área de desenvolvimento, que é o que você precisa de infraestrutura para o seu negócio pegar e funcionar. Pense em site, pense em plataforma de pagamento, pense em plataforma de pedidos com fornecedor, pense em armazenamento de arquivos, tudo isso está dentro do desenvolvimento. E aqui eu coloquei alguns macroprocessos para você ter uma noção, e desses macroprocessos vem o microprocesso, que é como se faz o armazenamento de arquivos dentro da nossa empresa, por exemplo. Isso você tem que ter documentado em algum lugar, organizado de alguma maneira. Quando você crescer, vai ficar muito mais fácil você manter a consistência na sua escala e a lucratividade, porque você vai estar organizado, beleza? Depois a gente tem ali a área do branding, tá? Que eu vejo o branding como o quê? Eu vejo o brand como distribuição. E o que eu quero pegar e dizer como distribuição? Que é tudo que a gente faz para expor a nossa marca, para pegar e expor o nosso produto. E não necessariamente pegar e gerar os clientes, mas simplesmente ter uma presença. Então, canais de distribuição, canais que você faz isso. A gente tem o Instagram, tem o Facebook, TikTok, YouTube, blog, e-mail, influencer, Pinterest, vários outros negócios. Eu quis colocar aqui como exemplo para você poder pegar e se ligar nisso, e dar que o branding é tudo que a gente faz para poder expor a marca, não necessariamente com o objetivo de venda, mas sim com o objetivo de gerar awareness, de gerar reconhecimento da marca para as pessoas. Depois, dentro do brand, para a gente preencher esses canais de distribuições, algumas coisas vão ser importantes, como por exemplo, social media, para poder postar, para poder gerar relatórios, para poder fazer planejamento dos conteúdos. Essa é um macro processo, uma função dentro do brand. Depois a gente tem o redator, que é para poder preencher os conteúdos, fazer as legendas. Esse é um macro processo dentro do brand. Depois a gente tem o designer, que é para fazer as imagens, tá? Para pegar e produzir os carrosséis, dos posts, etc. Esse é um macro processo que tem dentro do brand. Depois a gente tem o videomaker, que é para poder pegar e editar os vídeos, fazer as coisas do Stories, fazer os Reels, fazer as coisas que vai postar no feed. Esse é um macro processo para poder ter dentro do brand. E novamente, eu não estou falando aqui, gente, de pessoas. Eu não coloquei pessoas nenhum aqui. Simplesmente eu coloquei funções que tem dentro desse lugar para você saber que isso são coisas necessárias para executar na sua operação quando você crescer e quiser ter isso. E até iniciando, tá? Tudo isso aqui são coisas possíveis de ser feitas por uma pessoa. Às vezes vai ser feito por você mesmo quando você está iniciando. Mas
Mas se você pegar, poxa, para eu chegar onde eu quero, o brand aqui é um passo importante. Então eu vou dar um jeito de fazer isso. E aqui eu tô te dando um caminho, tô te dando uma estrutura para você pegar e fazer isso. A sua estrutura nem sempre vai ser a mesma coisa que essa, não, mas é bom ter uma visão, ter um norte, como eu falei, da onde você quer chegar. Senão você simplesmente está entrando no Uber e tá falando, me leva ali. Aí o Uber te pega e te fala, ali aonde? Não, ali, vai andando aí, me leva ali que aí eu pego e te falo quando a gente chegar. Cara, isso não tem cabimento, tá? Então, muitas das pessoas, geralmente, elas fazem isso. Elas não sabem onde elas querem chegar. E isso é um erro que afasta elas, tá? Da consistência na escala e a lucratividade. Depois a gente tem a performance, que é tudo que a gente faz relacionado à venda, relacionado à aquisição de cliente. Por isso que a gente tem os canais de aquisição, que geralmente são as plataformas onde a gente busca os clientes. Facebook Ads, Google Ads, Bing Ads, TikTok Ads, Taboola Ads, e-mail marketing, etc. São coisas que a gente faz para poder pegar e ter a aquisição dos clientes, fazer vendas, tá? Então, dentro dessas grande, departamento ali da performance, a gente tem os macroprocessos do gestor de tráfego, para poder pegar e fazer as campanhas, preencher os relatórios, etc. A gente tem o macroprocesso do copywriter, a gente tem o macroprocesso do designer, a gente tem o macroprocesso do videomaker, tudo isso coisas relacionadas à venda, tá? E, pô, Cadu, mas tem designer e videomaker aqui e tem designer e videomaker lá no brand. Sim, porque não necessariamente são habilidades iguais, por mais que possam ser a mesma função e a mesma pessoa pegando e executando, tá? Fazer uma imagem para venda, um vídeo para venda é diferente de fazer uma imagem para brand e um vídeo para brand. Então, é importante você pegar e se ligar nisso aí. Depois a gente tem aqui o produto, tá? E aí dentro do produto a gente considera que a gente tem o macroprocesso do estoque, por exemplo, microprocesso de controle de estoque, macroprocesso de pedidos, microprocesso de controle de pedidos junto ao fornecedor, tá? Macroprocesso de expedição e aí microprocesso de controle de envio junto ao fornecedor, macroprocesso de pesquisa e desenvolvimento, microprocesso de mineração de produtos, precificação de produtos, macroprocesso de produção audiovisual, microprocesso de tirar fotos dos produtos, fazer filmagem dos produtos, preparar os cenários, ter um ator, ter a locutor, ter o roteiro, produção, tá, dos criativos, das coisas que a gente vai poder pegar e rodar nas nossas campanhas de branding e nas nossas campanhas de performance. Eu considero que está aqui dentro de um produto. Só um disclaimer, muitas pessoas consideram brand, performance e produto, essas coisas que eu peguei e destrinchei aqui para vocês, apenas como marketing. E eu considero que se você olhar dessa forma, você vai estar olhando uma visão muito simplista. E eu separando em branding, performance e produto, fica muito mais claro para mim, tá? E eu acredito que vai ficar mais claro para você também, como você consegue pegar e desmembrar essas funções aí, essas tarefas dentro da sua operação. E depois a gente vai para o último, tá? Que é o atendimento, que geralmente, como eu falei, é a primeira coisa que as pessoas pegam e delegam. E o atendimento eu considero que a gente tem duas principais vertentes. Primeiro, que é o pré-compras e depois que é o pós-compras. No pré-compras, tá? A gente tem aqui os macroprocessos dos comentários, depois o microprocesso dos comentários no Instagram, microprocesso dos comentários no Facebook, microprocesso dos comentários no YouTube, no blog, depois macroprocesso das mensagens, microprocesso das mensagens no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no SMS, depois macroprocesso dos boleto impresso. Então a gente tem que pegar ali e criar um microprocesso. A gente tem que pegar e criar um microprocesso de entrar em contato com os leads para que emitiram um boleto, para enviar, né, o boleto e oferecer ajuda com o pedido, fazer follow-up com os leads que demonstraram interesse, tá? Depois a gente tem aqui o cartão recusado, também a mesma coisa, entrar em contato com os clientes que tiveram interesse, fazer follow-up com os clientes que tiveram interesse. Tudo isso aqui é processo, é script que você cria para poder pegar e treinar os seus atendentes, assim como todas as outras áreas, por exemplo. Então, depois a gente tem aqui, né, o carrinho abandonado, então a mesma coisa, entrar em contato com os leads que tiveram carrinho abandonado, oferecer ajuda para finalizar o pedido, fazer follow-up com os leads que demonstraram interesse na oferta, boleto vencido, entrar em contato com os leads que tiveram boleto vencido, oferecer ajuda para finalizar o pedido, né, fazer follow-up com os leads que demonstraram interesse na oferta, também, tudo isso no pré-compras, e depois a gente tem o pós-compras, tá? O que a gente tem dentro do pós-compras? Primeiro, compra aprovada, né? Quando o cliente compra, ele vai para o pós-compra. Então, entrar em contato com os clientes para parabenizar pela compra e oferecer novos produtos, tá? Fazer follow-up com os clientes que demonstraram interesse pela oferta, também para poder informar as questões dos rastreios e tudo isso. Depois a gente tem o e-mail, tá? Então, responder chamadas no Zendesk. Aqui eu coloquei uma ferramenta, por exemplo, mas o seu pode ser simplesmente responder chamadas de suporte no e-mail, monitorar os chamados de suporte no e-mail, reembolso, então responder as solicitações de reembolso, monitorar as solicitações de reembolso. Depois a gente tem ali a questão do chargeback, então responder as solicitações de chargeback, monitorar as solicitações de chargeback, Reclame Aqui, então responder os chamados do Reclame Aqui, monitorar, tá, os chamados do Reclame Aqui e
Tudo isso junto, a gente pega e passou por todas as etapas aqui do organograma. Todo o mapa que a gente tem, que a gente pega e vislumbra de como a nossa empresa vai ser quando ela ficar pronta, tá? Você não ter isso é um grande erro que te afasta dos 6 dígitos com consistência e lucratividade, te afasta da escala. E com essa estrutura você entende como planejar a sua escala, tá? E trazer a estrutura ideal para manter o seu faturamento de forma consistente e lucrativa, beleza? E aí, cara, eu falei essa frase e agora talvez vocês entendam o que eu quero dizer com essa frase, que é planeje a escala e escale o planejamento. E é óbvio que você não vai começar e também talvez nunca tenha tudo isso pronto, tá? Porém, é importante você ter uma base e uma visão de onde está indo e o que está construindo. E isso vai te demandar estrutura, beleza? E é primordial você ter uma visão de como vai ficar pronto a empresa quando ela estiver em escala. Pois caso isso não aconteça, vai ser difícil para você manter a consistência na escala, porque você vai deixar a peteca cair em algum lado, porque você não estava preparado para isso. Você vai sentir como se tivesse que trocar o pneu com o carro andando de tanta coisa que tem para fazer e não tem braço suficiente. Então esse é o principal erro que afasta as pessoas da escala com consistência e lucratividade. E para concluir o nosso episódio de hoje, eu quero compartilhar um aprendizado que eu tive recentemente assistindo um podcast, onde o entrevistado era um juiz de fisiculturismo e o rapaz estava perguntando para o juiz como faz para identificar quem que é o vencedor. A gente que está de fora vê os caras fortes, acha que todos são sensacionais e aí o juiz respondeu assim: como a gente mede quem é o vencedor ele é pautado por quem tem menos erros. Então vamos supor que um fisiculturista tem lá sua média de 10 erros. E quando a gente vai analisando a média de erros de um fisiculturista para o outro, a gente vê, bom, esse fisiculturista aqui tem 5 erros, ele errou aqui e errou aqui, mas esse daqui tem 4 erros e esse daqui tem 3 erros. Moral da história, o melhor desses que analisamos é o que errou menos e não quem acertou mais, porque todos dali são muito bons. Então quando você está comparando pessoas de alta performance, você não compara quem é o melhor, você compara quem erra menos. Espero que essa analogia te faça entender que você está na jogada para ter uma escala de 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa e manter a tua operação de dropshipping ou o teu e-commerce de forma sustentável. Então, depois de você ter acesso a esse conhecimento, os seus erros precisam ir diminuindo à medida que você vai avançando. Uma coisa eu te garanto, se você realmente se dedicar durante essa semana, tua vida nunca mais será a mesma e nem os teus negócios. Bom, com tudo que você ouviu e aprendeu hoje de forma gratuita, eu só te peço para vocês deixar um like aqui nesse episódio e compartilhar com algum amigo empreendedor que você conhece para ele entender o poder da escala do mercado digital. E para não perder o próximo episódio, já clica no botão aqui em algum lugar nessa página definindo o lembrete, porque no próximo episódio você vai ter a oportunidade de aprender o jeito certo de como funcionam os processos e controles indispensáveis para escalar 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. Mas antes de sair desse episódio, aqui embaixo tem um espaço de comunicação. Vai lá e conta para mim se você já cometeu algum desses erros e deixa a sua dúvida sobre esse episódio, que eu vou te ajudar respondendo. E a gente vai criando uma comunidade de pessoas como eu e você interessadas em escalar para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. Agora, se você ainda não está inscrito no meu canal, aqui embaixo tem um link. Vai lá e se inscreva, porque todo dia e toda semana a gente posta conteúdos de extremo valor, ensinando você a escalar cada vez mais os seus resultados da sua empresa. Lá no meu canal do Telegram tem conteúdos exclusivos que não saem em nenhum outro lugar. São conteúdos somente postados nesse canal. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. E eu comecei em março de 2020 como afiliado do Kaiser, lá da Capo. Recente, trabalhando cara. lá. Não deu nem um ano ainda. Nós estamos aqui em janeiro, tá dando 10 meses. Hoje eu comecei. Minha primeira venda foi dia 9 de março de 2020, eu lembro direitinho, eu fiz uma venda lá. E aí eu tinha um Instagram fake da minha página e eu via você falando sobre tráfego. Comecei a fazer umas perguntas lá, você me respondia, mas nem sabia que era eu, a página era fake. E eu, inclusive, te conheci pelo canal dele. Eu vi que você fez um podcast com ele. Sim. E aí você falou um pouquinho da sua história. Acho que o título era mais ou menos assim: Cadu Edis ajuda as pessoas a escalarem os seus negócios na internet. Aí eu falei assim, cara, deixa eu acompanhar esse cara aqui. Aí eu já vi que você começou a falar um pouquinho sobre tráfego, comecei a te seguir também.
e comecei a estudar bastante. Eu peguei o seu canal no YouTube, eu vi tudo mesmo, que você entregava gratuito ali, e comecei a aplicar nos produtos que eu era afiliado. Aí final de 2019 ali foi quando tu de fato começou a operar no Drop. E como é que foi esse iniciozinho ali, né? Porque vai fazer 2 anos agora, né? Aí foi bala, foi bala no comecinho, mas depois veio o corona. Então assim, a gente começou novembro, dezembro a vender bem, janeiro a gente manteve com os 2, 3 produtos que eu tinha, e aí fevereiro caiu tudo, literalmente tudo. Por quê? Porque todas as fábricas fecharam. Sim. E eu falei, caraca, como é que eu vou processar os pedidos a tempo para os clientes? É melhor eu parar de vender, eu não vou conseguir segurar tudo ao mesmo tempo, que é suporte, que é as vendas. E você ainda estava fazendo sozinho aí nessa época? Isso. Daí foi onde caiu a ficha. Rádio, você tem um caixa. Só no negócio do Drop, né? Porque quando eu tenho vários negócios, eu acabo vendo, esse tem um caixa só dele, eu quero que ele sobreviva sozinho. Eu não vou colocar com certeza. Eu vou chegar e querer sobreviver a minha empresa com o meu dinheiro. Não. Ele vai lá se sustenta sozinho. E aí eu falei, cara, beleza, vou ter que delegar. Aí eu deleguei e a primeira pessoa que eu contratei foi o suporte. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, contratar suporte no comecinho. Aí saiu um peso nas minhas costas gigantesco, sabe? E as vendas só voltaram no final de abril. Então, assim, voltaram a se manter. No final de abril foi onde eu comecei a validar um produto que eu importei lá em novembro. Então, em abril eu comecei a vender. Fui o primeiro a vender no Brasil também esse produto. Maneiro. Comecei a vender bastante. E aí começou a ter uma caída de vendas. E eu comecei a querer entender por quê. Primeiro que tinha muita concorrência. O meu produto não tinha nada diferente dos outros. Segundo que eles começaram a usar todos os meus criativos. Então eu precisava me reinventar com criativo, fotos, imagens. E aí foi onde eu entrei numa call aí, tirando dúvidas. Você falou, cara, você tava tirando dúvida de uma outra pessoa. E eu escutando, você falou pro cara, valida isso. E aí você falou, cara, pega 2 mil, 3 mil reais aí e paga pra você fazer vídeos nativos seus. Aí eu fui lá e fiz isso, direto. Depois que eu fiz isso, cara, acabei começando a vender mais do que eu vendia todas aquelas épocas. Falei, quer saber? Não tá mais valendo a pena. Fui colocar no lápis. Eu tinha deixado de ganhar, na verdade. A gente sempre deixa de ganhar, né? Quando a gente faz esses cálculos. 350 mil reais. Falei, porque você não tinha teu próprio material, né? Porque eu não tinha o meu próprio. Porque eu tava comprando da AliExpress um produto a $30. Então eu falei, chegou a hora de eu melhorar esse nível. Aí eu fui container. Eu fui lá e trouxe o container desse produto. E o mais legal desse container é que ele chegou no Brasil e eu não precisei colocar ele no meu e-commerce. Então eu acabei nem conseguindo validar ele como e-commerce. Eu vendi tudo no atacado. Chegou, liguei para 2 caras, os 2 compraram, aí fechou. Bala. Então, cara, a gente vendeu alguns dígitos só nesse container. E teve um detalhe, assim, que quando a gente... A comunidade dá isso, né? Dá uma proximidade, né? Sim. A gente no Facebook lá, eu comecei a acompanhar os comentários da galera, eu vi que tinha algumas coisas que estavam acontecendo, que aconteciam com todo mundo, aí você dava um feedback lá, e questão de tráfego e tal, e organização mesmo. E assim, teve uma parada que você falou pra mim na call, que martelou assim, acho que foi a melhor frase que eu ouvi, foi: enquanto você tá ocupado fazendo a sua empresa funcionar, você nunca consegue fazer ela crescer. Eu cheguei a fazer o lucro aconteceu, não tinha meta. Aconteceu, tá ligado? Eu fui, foi dando bom. Dando certo, vambora, né? Tá dando certo, vambora. Aumentando, e aí quando eu peguei e olhei, eu falei, cara, dá pra gente alcançar aquilo ali. E foi até uma parada que, depois que você falou, que aí em novembro eu fiquei naquela coisa, tipo assim, não, tem que escalar. E você falou, cara, tá batendo a meta diária? Tá batendo a meta diária. Então continua, só controla. E aí, chegou o final de novembro ali, que teve o Black Friday, né? Todo mundo falando, é ruim, não sei o quê, segura marido. E a gente tava fazendo uma estratégia diferente, né? Do que a galera costuma fazer nessa modalidade nossa, né? De dropship. E aí eu falei, não,
eu vou criar uma oferta aqui, não vou deixar cair não vou deixar a PT cair não. Criei uma oferta, gerei um lead ali de audiência pro Black Friday, e aí a gente conseguiu o Black Friday manter ali a nossa meta de faturamento diário ali, a gente conseguiu manter a mesma, né? Em março a gente fez, sei lá, mais de 50 mil reais de vendas, foi assim, um dos meses felizes que a gente teve. Para quem ganhava 1.500 conto, cara, você vê lá 50 mil no Gator e você fala, caramba, eu através do meu trabalho eu consegui gerar isso daqui. É uma realização, cara, indescritível quase. Foi literalmente uma loucura. E abril a gente conseguiu constância no mesmo resultado, na verdade, muitas vezes mais. Aí a gente já começou a falar, não, calma aí, a gente é uma empresa, vamos cuidar disso daqui, vamos organizar. E a gente já correu atrás de abertura de CNPJ, já começou. Então hoje a gente já tem 3 pessoas na equipe.